Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Patrícia, do Ponto dos Concursos. Desde 2008, eu fui responsável por todas as turmas da área fiscal no que diz respeito à disciplina de Tecnologia da Informação e todos os cursos também de Informática Básica. Então, é sempre um prazer poder transmitir esse know-how, toda essa experiência aí obtida nos diversos cursos e acompanhando as tendências das bancas o mercado aí de tecnologia, tá? Para tentar antecipar aquilo que vai estar chegando aí para vocês na sua prova. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Então vamos lá. Eu acompanho vocês aqui pelo chat. Se alguém quiser fazer alguma interação, eu vou respondendo aí à medida que o nosso webinário ele for sendo aí desenvolvido, ok? Então vamos lá. O foco então hoje é passar aquelas dicas quentes para a prova da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Bem, o conteúdo aparentemente ele é simples, mas não é, tá? Então não se percam aí nessas poucas linhas, porque a gente tem uma matéria bastante ampla, né, envolvendo aí o conteúdo programático que foi liberado para vocês. Eu iria inicialmente fazer um único webinário, só que vendo aí a participação dos meus alunos nos fóruns e algumas questões aí que eu recebi, então eu resolvi fazer mais 2 webinários para vocês gratuitamente. Alguns materiais ficarão restritos aos alunos do meu curso, mas a aula ao vivo estará disponível aí para todos. Então, hoje eu vou focar nesses itens que eu destaquei em vermelho, nesse slide. Na próxima aula, que será na sexta-feira, eu vou focar mais na parte de banco de dados e na segunda, exclusiva aí para os alunos do curso, aquelas últimas dicas aí que são imprescindíveis para a prova, ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa surpresa e o meu objetivo é que vocês tenham aproveitamento máximo aí em todo o curso. Isso tem acontecido em todos os últimos, né? Em todos os certames aí que a gente tem feito, Cefaz Goiás e outros, né? E essa estratégia tem sido muito válida. Então, à medida em que eu vou vendo aí a necessidade de vocês, eu vou criando as aulas ao vivo. Então, é isso, pessoal. Vamos arregaçar as mangas, então, né, e partir para mais conhecimento, para poder reforçar todo aquele conteúdo que eu passei para vocês. Vamos lá, questão número 1. Os dados armazenados em um data warehouse devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos, de modo a se evitar o acesso do usuário. Então, eu aconselho aí sempre que vocês, durante a prova, marquem aquelas palavras que são mais importantes aí do enunciado. Então, dados armazenados em um data warehouse, integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto, devem ser protegidos para que se evite o acesso do usuário, né? Vamos ver aqui, né, quais os principais conceitos relacionados a esse assunto, Data Warehouse, e depois a gente analisa essa assertiva ao final. Eu coloco aí para vocês, no decorrer de todas as aulas, vários mapas mentais, várias tabelas, fluxos, para reforçar o aprendizado. Então, o que é o Data Warehouse? Conhecido também como armazém de dados. Ele é nada mais do que um repositório de informações. Então, ele é uma grande base de dados que nos permite integrar de maneira concisa e confiável as informações que são de interesse da organização. Essas informações encontravam-se espalhadas pelos diversos sistemas operacionais e em fontes externas, em fontes heterogêneas. Então, nós tínhamos informações em planilhas eletrônicas, em sistemas de gestão integradas, em sistemas de gerenciamento do relacionamento com o cliente, que são os CRMs, e em vários outros sistemas transacionais, ou de suporte à decisão, ou sistemas de informações gerenciais. Onde quer que seja, nós conseguimos, com o Data Warehouse, criar esse repositório de informações de várias origens, ok? Que são armazenadas sobre um esquema unificado em um único local. Para quê? Para poder dar apoio
as tomadas de decisão dentro da organização. Então, o Data Warehouse ele precisa ser flexível o suficiente para atender às exigências de mercado, né? Às necessidades de informações que os gestores e diversos funcionários das organizações necessitam. Então, principais pontos aí relacionados ao Data Warehouse. Ele é orientado por assuntos, tá? Eu já falei muito sobre isso. Então, ele é criado de forma orientada em torno aí de diversos assuntos da organização. Então, as vendas que foram realizadas, as compras, os clientes, estoques e assim por diante. Ele é integrado a partir, então, como eu já disse, de fontes de dados heterogêneas. Esses dados eles podem ter sido obtidos aí de diversos locais, que eu já falei para vocês, e eles podem ter diversos formatos. Então, vai existir aí uma fase em que esses dados serão traduzidos, trabalhados, para que eles sejam armazenados aí no Data Warehouse. Ele é integrado, então, no que diz respeito também a que se tenha uma convenção consistente de nomes e de codificações. Então, se uma tabela fala que sexo M é masculino e a outra fala que o masculino ele é representado por 3 letras, MAS, então a gente precisa criar uma padronização dessas tabelas na hora de colocar essas informações no banco de dados. Os dados são considerados não voláteis, carregados em massa. E aí eu tive vários questionamentos aí no fórum sobre isso. Então, pessoal, eu coloco aqui uma figura que é interessante. Observe aqui que nos sistemas transacionais, você tem lá as operações que são realizadas no dia a dia da organização. Então, a todo momento você tem inclusão de dados no banco de dados, alterações de dados, você tem exclusão de registros, né? Acessos a esses registros e assim por diante. Então, no sistema operacional é mais comum, nos sistemas transacionais, em que as operações são realizadas, é mais comum que você tenha inclusão, alteração, exclusões e assim por diante. Já no Data Warehouse, o que é mais comum é que você carregue aqueles dados que foram gerados, por exemplo, nesses sistemas transacionais, e você faça acesso a esses dados. Mas, professor, os dados não podem ser alterados? Eles podem, em um único caso, quando você precisa fazer a correção de algum dado que foi inserido aí com erro, tá? Mas, geralmente, né, ele é utilizado apenas para receber informações. Ele é variante no tempo, então tem-se aí uma manutenção de um histórico de dados em relação a um período de tempo maior do que nos sistemas comuns. Então, eu tenho um histórico aí de tudo que já aconteceu na organização, qual era a imagem da organização em diversos momentos, e isso é projetado no Data Warehouse. E existem vários níveis de granularidade. Então, aqui eu vou falar mais à frente sobre essa questão aí de sumarização, granularidade e a questão do detalhamento da informação. Bem, então a questão diz que é preciso definir o nível de segurança a ser implementado no Data Warehouse, ok, né? De modo que se permita o acesso devido aos usuários autorizados. Então, de modo que se permita o acesso e não que o acesso seja evitado, né? Que é o que foi informado aí na questão. Então, essa assertiva encontra-se errada, ok? Então, pessoal, eu vi várias dúvidas aí sobre granularidade, eu quero que vocês guardem isso, ó. Quanto menor a granularidade, então observem aqui nesse esqueminha que nesse eixo X aqui, ela é menor justamente nesse ponto em que eu estou destacando aqui para vocês. Quanto menor a granularidade, mais detalhada é a informação disponível. Então, os dados nesse ponto aqui são mais detalhados. Então, quanto maior a granularidade, os dados são menos detalhados e assim por diante. Memorizem essa figura aí para vocês acertarem questões aí desse tipo. Então, granularidade e sumarização ou resumo são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, quando eu falo para vocês, quanto maior a sumarização, maior vai ser a granularidade, porque são diretamente proporcionais. Quanto menor a sumarização, menor a granularidade. E agora vamos analisar a granularidade com relação ao detalhamento, ok? Então, a gente tem que
esses dois elementos são inversamente proporcionais. Então, quanto mais detalhe, menor vai ser a minha granularidade. Então, baixa granularidade implica que será mais detalhado, é o contrário, ok? Da mesma forma, o inverso. Quanto menos detalhe, maior vai ser a granularidade. E alta granularidade, eu tenho menos detalhes, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais, ok? O pessoal está perguntando aí se eu respondo perguntas. Responda sim no fórum do curso e aqui também, né? À medida que eu for tendo um tempinho, eu vou visualizando aí o questionamento de vocês. Então, continuando aí a próxima questão. O Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados. Vamos marcar aqui ó, as palavras-chave. Data Warehouse, análise de grandes volumes de dados, que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Então, vamos lá. A professora responde perguntas, mas ela faz perguntas também. Então, pessoal, qual é o principal ponto aí que torna essa assertiva indevida? Ok? Olha só. Então, nós vimos aí o conceito de Data Warehouse, né? Ele é esse, então, repositório de informações. Esse repositório possibilita a análise de grandes volumes de dados, ok. E aí, que tipo de eventos que eu tenho armazenados aí no banco de dados? Algo que já aconteceu ou que está para acontecer? Então, a gente tem registros das transações que ocorreram. Então, o que ele vai fazer? Na verdade, eu tenho séries históricas que vão me permitir uma melhor análise de eventos passados, tá? Então, guardem isso aqui, ó. Eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes, né, no presente, e a previsão de eventos futuros. Então, com base no que aconteceu, eu posso fazer uma previsão de eventos futuros, e não uma análise dos eventos futuros. Então, cuidado aí com a pegadinha que pode vir na sua prova, tá? Eu tenho outro item aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó, o Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados coletados dos sistemas transacionais, são chamados também de OLTPs. Né? A gente tem vários conceitos aí que eu mostrei para vocês em sala, no nosso curso, OLTPs, OLAP, então toda essa diferenciação aí vai ser importante para a prova, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, esses dados aí, quando eles são reunidos, esses dados são armazenados, né, por muito tempo, permitindo, então, o acesso a dados históricos. Esse conceito também de dados históricos está sempre bem relacionado aí ao Data Warehouse. E o desenho dessa base de dados favorece o quê? A emissão de relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas. Para quê? Para facilitar a tomada de decisões naquela organização, ok? Continuando, então. A questão seguinte. Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa. Um recurso muito utilizado e dos mais importantes quando o objetivo é a busca de conhecimento é o Data Warehouse, que é um processo que consiste, já está falando que Data Warehouse é um processo, será que isso é verdade? Um processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios, geralmente realizado em 3 etapas. Então, ele está falando que o processo aí que ele está chamando de Data Warehouse, ele é realizado em 3 etapas, que são exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Aqui, pessoal, é importante mencionar para vocês o conceito de mineração de dados, ou Data Mining. Ok? Então, mineração de dados é o que? Consiste em que? Em você olhar para aquela quantidade de dados que estão disponíveis
para você e tentar explorar e analisar esses dados utilizando-se de meios que podem ser automáticos ou semi-automáticos, com o objetivo de descobrir alguma regra ou algum padrão interessante aí nesse ambiente. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo clássico aí que eu já passei para vocês é o exemplo das fraldas próximas das cervejas. Todo mundo aí já conhece esse exemplo? Já viram ele? Quem é que já tem filhos aí e vai lá comprar a fralda para o bebê lá a pedido da esposa? Então, o que que uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos descobriu? Em seu gigantesco lá, data warehouse, né? Em seu gigantesco armazém de dados, que a venda de fraldas descartáveis estava associada à venda da cerveja. Isso mesmo, pessoal. Então, o papai vai lá no supermercado comprar a fralda a pedido da esposa, né? E aí ele leva a sua cervejinha também. Então, em geral, os compradores eram homens que saíam à noite para comprar fraldas e aproveitavam para levar algumas latinhas de cerveja para casa. Então, o que que as redes de varejo, né? O que que esses ambientes fizeram? Eles colocaram fraldas de forma bem próxima aí da cerveja. Então, a venda de fraldas e cervejas disparou. Então, isso é um exemplo aí de mineração de dados, né? Você tem lá essas informações que foram coletadas a partir dos dados, né, que estavam presentes aí, dos dados históricos, e aí observou-se tal cenário. Um outro exemplo aí típico que eu pude presenciar foi do Banco Itaú. Então, o Banco Itaú, ele costumava enviar mais de 1 milhão de malas diretas para todos os correntistas. Só que somente 2% aí, em média, respondiam às promoções. Então, hoje o banco ele tem um dos maiores data warehouses aí do Brasil. Então, ele tem hoje armazenada toda a movimentação financeira de seus 3 milhões aí de clientes nos últimos 18 meses, por exemplo. E a análise desses dados permitiu que essa mala direta fosse feita de forma direcionada e, com isso, ele teve uma taxa de retorno que subiu de 30% e a conta de correio dele foi reduzida, né, a 1/5. Então, valeu a pena aí o investimento, né, nessa tecnologia. Então, um tipo de questão muito comum em data mining, mineração de dados, é o seguinte, explorando justamente o conceito. Então, a mineração de dados permite extrair a extração não trivial de conhecimento, previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados. Então, você tinha lá vários dados, informações, e aí, que não eram triviais, né? Por um processo comum de obtenção. Então, por meio de determinados algoritmos, é possível, então, extrair esse tipo de informação. Então, o data mining trata-se de um processo não trivial de extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis. Olha só que interessante, né? Aquele caso lá da cerveja e das fraldas foi útil, porque mudou-se a estratégia nas gôndolas dos supermercados e aí a venda desses dois produtos foi incrementada. A partir de quê? Dos dados que foram armazenados em um banco de dados. Ou seja, buscar por informações em uma base de dados com os mais variados atributos e assuntos. E um outro caso aí que costuma cair é o conceito mesmo de data mining e que tipo de elementos que são empregados no processo de data mining. Então, o processo de data mining envolve o emprego o data mining de processos, ferramentas, técnicas e métodos que podem vir da matemática, da estatística, da computação, inclusive da inteligência artificial. Tá? Então, as principais questões aí sobre esse tema envolvem justamente esses conceitos. A banca costuma misturar data warehouse com data mining, e aí um outro tipo de questão explora o conceito, que tipo de informações, as áreas que estão envolvidas aí, e assim por diante. Então, vamos para lá. O erro da questão foi justamente falar que
O Data Warehouse é esse processo que consiste na identificação de informações relevantes presentes em grandes bancos de dados. O correto é Data Mining, ok? A galera está pedindo aí, professor, libera os slides na área do aluno. Já vai estar lá a partir de... essa apresentação já estará lá a partir de hoje, tá? Assim que eu finalizar aqui, eu publico para vocês. Continuando aí, pessoal. Um técnico de TI precisa utilizar um subconjunto de dados de um Data Warehouse. Olha só, um outro conceito aqui interessante. Direcionado à área administrativa de um tribunal. Esses dados serão armazenados em um banco de dados modelado multidimensionalmente, que será criado capturando esses dados diretamente de sistemas transacionais, buscando as informações relevantes para os processos de negócio da área administrativa. Esse banco de dados será um... Então, vamos lá. Quais são os principais conceitos aqui agora que a gente tem nesse slide? Então, vamos lá. Data Mine, a gente já sabe que eu já posso eliminar. Ok? Esse banco de dados não é conhecido como Data Mine, então a gente já descarta a letra E. Big Data, tá? Big Data, a gente tem essa cobrança aí do Big Data em provas da área de informática e até da parte aí de TI, com bastante intensidade. Quando se fala em Big Data, ou megadados em português, né? A gente está se referindo, na verdade, a um grande conjunto de dados armazenados. Esses dados, eles geralmente têm variadas fontes. Então, dentro de um Big Data, você tem dados dos bancos de dados relacionais, você tem dados que são não estruturados, obtidos, por exemplo, de redes sociais, e-mails, vídeos, né, que transitam aí pela rede mundial de computadores e assim por diante. É difícil até armazenar esse tipo de informação. Informações obtidas de sensores, fotografias, obtidas no mundo aí da internet das coisas. Então, nem sempre a gente consegue armazenar esse tipo de informação nos sistemas tradicionais, nos bancos de dados relacionais. Então, a gente precisa aí do Big Data para nos auxiliar nesse cenário. Tá? Então, quando se fala em Big Data, a gente vai falar em 5 Vs, que são velocidade, volume, variedade, veracidade e valor, mas, geralmente, esse tópico aí não veio no edital de vocês, então não vai ser a resposta provável na sua questão. Então, continuando. O Data Mart, né? O que significa o Data Mart? É justamente a resposta do que foi colocado aí para vocês. Então, ele é um subconjunto de dados de um Data Warehouse. E aí, esse subconjunto de dados, ele pode espelhar dados de diversas áreas da organização. Então, lá do setor de finanças, do setor de faturamento, do setor de recursos humanos, e assim por diante. E aí, pessoal, eu quero relembrá-los da questão relacionada aos métodos de construção de Data Warehouse. Então, a gente sabe que existem formalmente 2 métodos, o top-down e o bottom-up. Né? No top-down, você tem sendo realizada a modelagem integral do Data Warehouse, seguido, então, pelas extrações de dados. No bottom-up, você tem o foco em uma área por vez. E aí tem-se aí o crescimento gradual do Data Warehouse, né? Então, essa teoria é importante também para vocês. Busquem lá no material, tá? Que é bem legal aí e importante aí para a prova. Então, continuando. A gente, então, nós já descartamos a letra E, a letra A, que não é a resposta, né? E aí nós temos, então, o Data Mart, a gente já viu que a letra B é a resposta dessa questão, mas a banca ainda citou mais alguns itens, né? A gente tem aí o OLAP e o MOLAP. O que é isso, né, professora? Então, a teoria fala das ferramentas OLAP. São ferramentas de processamento analítico online, que têm capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados, sob múltiplas perspectivas. E aí a banca, às vezes, troca a palavra OLAP por OLTP, que está mais relacionado aos sistemas transacionais, né? Então, cuidado aí com as pegadinhas na hora da sua prova. E você tem vários tipos de ferramentas, várias formas de se implementar as ferramentas OLAP. O MOLAP, aí, que é o que foi listado na letra D, é uma delas. O MOLAP vem de OLAP multidimensional.
Então, nesse modo de armazenamento MOLAP, uma cópia dos dados de origem do cubo, junto lá com as agregações que a gente viu, são armazenadas em uma estrutura multidimensional, tá? Então é isso, pessoal. Busquem lá no material os diversos tipos aí de implementação das ferramentas OLAP, porque isso pode vir aí na prova como opções aí para vocês. Antigamente não, há um bom tempo atrás, há uns 10 anos atrás, essa teoria era muito explorada. Então, agora a banca tem dado ênfase em outros pontos, mas nada impede de que ela volte a cobrar esse tipo aí de informação, ok? Então, quando uma empresa utiliza Data Warehouse, é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW, para o Data Warehouse, em um processo conhecido como... Bom, quem fala para mim a resposta aí dessa questão? Eu vou dar um tempinho para vocês digitarem na plataforma, no chat. Vamos lá, Carlos, Aline, cadê a galera aí participando? Se for meu aluno, vocês já vão responder aí de cara, tá? Vamos lá, pessoal, cadê vocês? Todo mundo participando aí? Isso aí, ó, o Luiz já mandou, o Thiago, parabéns. Se eu fosse sortear um livro aqui hoje, eu já enviaria para vocês, tá? E por falar nisso, pessoal, lá no meu Instagram eu coloquei um desafio, tá? 20% das pessoas que responderam esse desafio lá acertaram, então usem lá a criatividade para ver se vocês também conseguirão acertá-lo. E depois vocês me contam. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem qual tipo de processo? ERP não é um processo. ERP é um sistema de gestão integrada. Então, imagina dentro da empresa, se você já trabalha em alguma organização, lá você tem diversos módulos que são acessados por vocês a partir dos sistemas de informação. Então, você tem um módulo da área contábil, da área financeira, a parte aí de recursos humanos, você tem a área comercial, então a área de operações, né? Então, todos esses módulos integrados aí formam o que a gente chama de ERP, ou Sistema de Gestão Integrado, que não é a resposta aí, né, dessa questão. Então, a gente já elimina a letra A. ETL, o que significa o ETL? Deixa eu ver, eu coloquei um esqueminha para vocês aqui. Então, a sigla ETL vem de Extract, Transform, Load. Extração, transformação e carga, tá? Então, a ETL visa trabalhar com toda a parte de extração de dados de fontes externas. Então, ela busca dados aí dos mais diversos locais, né, dos bancos de dados relacionais, espaciais, do ambiente OLAP, né, das redes sociais, dos arquivos, e aí é feita uma transformação em cima desses dados para atender às necessidades de negócios, e em seguida tem-se uma carga dos dados aonde? Dentro do Data Warehouse. Então, é feita a carga desses dados aqui no ambiente do Data Warehouse. Então, esse processo que envolve extração, transformação e carga dos dados em um Data Warehouse é conhecido como ETL, que é a resposta aí, um processo conhecido como ETL. Então, letra D é a resposta. Letra C, vamos ver. Não é a letra C. CRM. CRM, antigamente era aquela caderneta. Quando você ia no supermercado, aí você anotava lá tudo que entrava e saía de um determinado cliente. Hoje isso é informatizado num sistema de gerenciamento do relacionamento da empresa com o cliente, tá? Então, o CRM é isso. Quando você liga lá para a empresa, ela tem todo o seu histórico de compras, toda a sua vida, né? E sabe se você é um cliente VIP ou não. Ela te oferece informações, promoções direcionadas em virtude aí do seu grau de afinidade e de negociação aí com a empresa. Então, é um sistema bem interessante, mas que não é a resposta também. E aí o BI. BI é um outro termo que a gente viu no nosso conteúdo. Então, ele pode ser obtido por qualquer artefato, tecnológico ou não, de forma que permita a extração do conhecimento a partir da análise do negócio, né? Então,
Utilizando as ferramentas de BI, você tem acesso a dados confiáveis, que serão utilizados para a tomada de decisão. Então, BI, Business Intelligence, é a mesma coisa de inteligência de negócios. Então, nada mais é do que um processo de coleta, organização, análise, que mais? Compartilhamento e monitoramento de informações, que irão oferecer suporte à gestão de negócios, tá? O BI é interessante também, ele explica dados exatos de eventos que já ocorreram, tá? E aí é interessante, o Data Warehouse é uma das ferramentas que a gente utiliza aí nesse processo de inteligência de negócios. Os sistemas de BI, eu já vi uma questão sobre isso, ó, reúnem um conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma organização, dentre as quais está o Data Warehouse, ok? Então, gente, só relembrando aí mesmo, o que é o Data Warehouse? Armazém de dados, né? Todo mundo fala isso, armazém de dados, mas o que implica isso? São grandes depósitos de dados que armazenam informações da empresa de forma consolidada. Simples assim, ok? Então, o objetivo do Data Warehouse é integrar dados de diferentes sistemas em atualização periódica de longo prazo, permitindo a visualização de relatórios que serão utilizados na tomada de decisões. Pessoal, ninguém vai poder mais errar questões desse tipo na sua prova. Então, a letra D aí vai ser a resposta dessa questão. E aí, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte aí que foi novidade no edital de vocês, foi a preocupação aí de muitos, né, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Nós fizemos aí um resumo desse material e ele foi disponibilizado para vocês na turma Elite e no curso regular. Então, eu espero que eu tenha conseguido ali captar a essência e o nível de questões vindouras, né, que estarão sendo informadas aí na sua prova. Então, vamos lá, o Sistema Público de Escrituração Digital. A banca pediu o conceito aí da escrituração fiscal digital, o conceitos relacionados à nota fiscal eletrônica, ela cobrou no edital noções de relacionamento entre os registros da escrituração fiscal digital e da nota fiscal eletrônica. E aí é complicado a gente memorizar toda aquela informação que foi disponibilizada. A gente tem mais de 400 páginas aí em toda a documentação disponível. Então, a ideia é focar naqueles mapas mentais que eu coloquei para vocês, nos resumos, nas questões para poder fixar melhor o conhecimento adquirido. Eu coloquei mais alguns pontos aqui. Se der tempo também, eu entro na nossa aula para mostrar outros itens que são importantes. Então, o Sistema Público de Escrituração Digital. Principais conceitos aí que eu tirei do nosso material. Ele foi instituído pelo Decreto 6.022, de janeiro de 2007. Ele faz parte aí do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. É mais um avanço aí nesse processo de informatização envolvendo o fisco e seus contribuintes, né? Então, hoje, a vida aí do contribuinte já pode ser vista aí pelos fiscais, né, que irão monitorar essas transações. O SPED, ele vai unificar as atividades. Quais atividades? Tá? Guardem essas palavrinhas aí, ó. Recepção, validação, armazenamento e a autenticação de livros e documentos, que vão integrar que tipo de escrituração? Tanto a escrituração contábil quanto a escrituração fiscal. Então, das pessoas físicas e jurídicas, inclusive aquelas que são imunes ou isentas. Tá? Então, a banca pode falar que as imunes não necessitam dessa escrituração, ela pode falar que é só para escrituração contábil e a fiscal também é considerada, né? E, em seguida, consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes, ó. Quem vai transmitir? Os contribuintes. Para quem? Para as administrações tributárias e órgãos fiscalizadores. Então, para isso é utilizado o quê? A certificação digital, de forma que
se tem a assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo a validade jurídica desses documentos apenas na sua forma digital, tá? Todos esses conceitos aí são importantes. É isso, pessoal, é ler, reler, fazer exercícios. Vocês podem ir ocultando determinadas palavrinhas para vocês memorizarem. Então, leitura dinâmica e assim por diante, tá? Vale o sacrifício aí. E aí, nesse ponto, eu gosto de reforçar. Qual é o seu sonho? O que está te movendo e que vai te levar a passar por todas essas etapas para você atingir o seu objetivo final, tá? Então, se você tiver o seu sonho bem claro na sua mente, ele vai te mover, ele vai te levar a abrir a sua mente para que essa informação entre e você tenha o acerto aí da sua questão nessa prova, tá? Na verdade, eu quero ver vocês gabaritando a prova de tecnologia da informação. Então, vamos lá. O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele iniciou-se com 3 grandes projetos. Então, começou lá com a escrituração contábil digital, aí temos a escrituração fiscal digital e a nota fiscal eletrônica, utilizada aí no ambiente nacional. Então, o Sistema Público de Escrituração Digital, pessoal, mandem um oi aí para mim, tá todo mundo quietinho aí, realmente esse assunto tá interessante. Vamos lá, mandem um ok para mim no chat, só para eu acompanhar vocês. Posso continuar aí, pessoal? Tá legal o ritmo? Vamos lá. Então, o SPED ele representa uma iniciativa das diversas esferas governamentais, federal, estadual, municipal. Ok, galera, a Júlia já respondeu aí, a Alessandra, isso aí, a Luciana. Tem mais, tá, pessoal? Eu falei no início aí que eu vou criar mais 2 webinários, né, 2 aulas ao vivo aí para vocês, para passar mais conceitos. Eu quero ver todo mundo gabaritando essa prova. Então, qual que é o objetivo aí do Sistema Público de Escrituração Digital? Promover essa integração entre os fiscos. Aí fica mais difícil para a gente poder burlar essa fiscalização, né? Se você não informar uma determinada transação, ele vai pegar essa transação a partir de algum estabelecimento que te vendeu um determinado produto e assim por diante. Isso aí, galera. Gostei aí de vocês. Podem ir mandando feedback aí que eu vou lendo depois ao final. Então, o objetivo do SPED é promover a integração dos fiscos, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias, né? Eu já reforcei esse termo aí para vocês. E tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, né? Tá cada vez mais difícil aí burlar esse tipo de informação. Por quê? Porque tem-se aí uma melhoria do controle dos processos, é cada vez mais rápido o acesso às informações e isso facilita a fiscalização, tornando-a mais efetiva, né? Possibilitando aí o cruzamento de dados e também a auditoria eletrônica, tá? Eu mexo muito aí nessa área de segurança da informação e a gente faz cruzamento aí de dados e consegue identificar algumas não conformidades nesse processo. E aí surgiu, então, a escrituração fiscal digital. Então, principais pontos aí de hoje que eu listei para vocês. O contribuinte deve apresentar na forma digital, via internet, os registros dos documentos fiscais da escrituração e os respectivos demonstrativos de apuração de impostos, dos impostos IPI e ICMS de cada período. Tá? É um arquivo digital de interesse, então, dos fiscos das unidades federadas, da Receita Federal do Brasil. E você tem também registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações que foram praticadas pelo contribuinte. E aí esse próximo item, que é o mais importante desse slide, esse convênio ICMS 143 de 2006, ele destaca o seguinte, que a EFD, né, a escrituração fiscal digital, deve ser efetuada pelo contribuinte mediante o registro eletrônico em arquivo digital padronizado de todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração. Aonde? Em quais livros fiscais? Então, a banca já cobrou isso. Nos seguintes livros fiscais: registro de entradas, registro de saídas, registro de inventário, registro de apuração do IPI, registro de apuração do ICMS, tá? Já vi aí umas 2 questões sobre isso.
Tá aí a questão de 2016 relacionada a esse assunto. Então, ó, conforme o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto de 2003, a escrituração fiscal digital, e aí eu já vou direto ao assunto aqui, será utilizada para escriturar, entre outros, aqueles livros que eu comentei para vocês. Os livros registro de entrada, registro de saída, ó, entrada, saída, apuração do ICMS. Então, a letra D, desculpa, a letra B é a resposta aqui, tá? Então, aqui não é D, não, é B. Depois eu mudo lá no slide. Então, a escrituração fiscal digital ela é parte integrante do projeto SPED, né, que eu falei para vocês. E aí, então, só recapitulando esses itens que eu marquei em destaque para vocês aí, que são importantes. E a gente tem o guia prático. Esse guia que foi cobrado aí pela banca, né, visa orientar o quê? Essa geração desses arquivos digitais, que contém os dados relativos à escrituração fiscal digital, ICMS e IPI pelo contribuinte, que pode ser pessoa física ou jurídica, inscrita no cadastro de contribuintes do respectivo órgão fiscal. Ok? E ele busca também esclarecer aspectos relacionados à apresentação dos registros e conteúdos de campos, estrutura e apresentação do arquivo digital. Então, por isso que a gente tem aquelas informações, né, dos diversos campos que são importantes. E aí é preciso que você entenda como se dá o relacionamento entre os registros da escrituração fiscal digital, ICMS, IPI e da nota fiscal eletrônica. Tá? São informações aí relacionadas. E a banca citou como prioritários ali os registros 0, 150, 200, 220, C100, C170, 176, 195, 197 e assim por diante, tá? Tem outros aí que eu não estou lembrando aqui de cabeça agora. O 400, o 405, o 425 e eu acho que é o 420. Eu já tive que me debruçar aí sobre esses registros para criar esse material aí para vocês. Tá? Então, quais são as principais características entre eles? É o que eu quero aí que vocês levem para a prova. Então, pegue aquele mapa mental que eu disponibilizei, que ele vai ser bem útil para vocês. No que tange ao guia prático, né, que foi também mencionado pela banca, todos esses documentos eletrônicos, eles são assinados digitalmente com o uso de certificados digitais de quais tipos? Do tipo A1 ou A3, tá? Que devem ser expedidos de acordo com o quê? Com a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Guardem isso aí por enquanto. E esse arquivo digital, ele vai ser submetido a um programa validador, que é conhecido como PVA. Esse programa validador, alguém até me fez uma pergunta lá no fórum, ele vai fazer a consistência das informações prestadas no arquivo. E existia uma questão aí, eu não coloquei ela aqui agora para vocês, mas a questão falava de validação do layout. A gente também pode considerar isso, porque o layout ele recebe dados, né, informações. Então, a consistência do layout também vai analisar as informações que foram inseridas no arquivo. Né? Então, se tiver um campo que ele é considerado como obrigatório e essa informação não foi inserida pelo usuário, na hora que esse programa validador atuar, ele vai mostrar essa divergência. Ou, se tem algum campo que só aceita números e você digita um texto, né? Por exemplo, o número da sua identidade, ele só quer saber dos números. E tem gente que vai lá e coloca o código inicial lá, por exemplo, MG 6000 alguma coisa. Então, o MG deve ser desconsiderado. Então, toda essa consistência aí é feita por esse programa validador. Ele vai analisar se o seu arquivo digital está ok ou não aí naquele cenário. E aí, pessoal, a nota fiscal eletrônica. Esse documento é de existência apenas digital. Então, ele vai ser emitido e armazenado eletronicamente. A gente tem aí o conceito, eu colocaria até numa assertiva aí da sua prova, que é a DANF. Né? Então, para acompanhar esse trânsito da mercadoria, você tem aí sendo impresso uma representação gráfica simplificada da nota fiscal eletrônica, que o sistema conceitua como o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é esse DANF.
tá? Ele deve ser emitido, então, em papel comum em única via. O DANF, ele não é nota fiscal, nem substitui essa nota. Ele serve como instrumento auxiliar para consulta da nota fiscal. Então, ele contém a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica aí nada mais é do que um documento de existência digital em formato que XML. E aí vem todo aquele conhecimento aí de XML que eu passei para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Eu vou abrir um pouquinho o arquivo aí da nossa aula, tá? Eu vou pegar aqui da Turma Elite. Esse conteúdo aqui, eu quero chegar lá nos registros. Então, o DANF, eu já falei aqui para vocês, os principais pontos. A gente tem aqui, pessoal, os conceitos aí da linguagem XML. Então, a banca pode dar algum exemplo aí da linguagem, perguntar sobre a especificação do documento XML, qual é a recomendação W3C, ó, que é importante. E características aí sobre o elemento raiz que vai estar contido no documento XML. O que é vedado, né, em termos de informações aí dentro aí desse documento. E aí eu quero passar para vocês mais alguns itens. Quem está com a nossa aula aí pode abrir na página, isso aqui é da Turma Elite, página 18. Então, a assinatura digital do documento eletrônico deve atender os seguintes padrões, ó. Certificado A1 ou A3, padrão de assinatura XML, tá? Função criptográfica assimétrica, RSA. Lembra aqui, ó, SA de assimétrica, então fica fácil aí para guardar. E a função de Method Digits SHA-1, tá? A parte aqui de hash. Deixa eu ver o que mais que é importante aí. Padrão X509V3. Então, a banca pode perguntar qual é o padrão específico de o padrão específico de certificado digital usado no ICP Brasil, tá? Então, isso aqui já foi questão de prova, X509V3. Essa tabelinha aí resume para vocês, ó, eu falei dele aqui. Padrão de certificado digital, X509 versão 3. Padrão de assinatura digital, aí tem aqui os diversos que são utilizados. E no que diz respeito à arquitetura de comunicação com o contribuinte, a gente tem aí algumas imagens que eu coloquei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Os serviços, eles podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviço. Então, guardem aí, porque pode vir essa figura pedindo para você referenciar a qual serviço ela está relacionado. Então, o serviço síncrono, você tem aqui que o processamento da solicitação é concluído na mesma conexão. E no assíncrono, não é concluído na mesma conexão. Aí você tem a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo, e aí, né, a comunicação ela continua. Você tem aqui essa tabelinha que é legal. Eu, se eu fosse a banca, eu cobraria algo desse tipo aqui na prova para vocês, tá? Então, eu preciso, sempre quando eu crio as aulas, pensar como a banca, que tipo de questão pode vir, e aí colocar em destaque aí para vocês no material, tá? Esse fluxo aí é legal, eu queria que vocês dessem uma atenção a ele, tá? As etapas do processo, eu detalhei para vocês aí todas elas. Entendam essas etapas, estudando as etapas na figura. Então, percorram a figura para vocês entenderem as diversas etapas. E deixa eu ver o que é mais importante aqui. Aí vem a questão o relacionamento entre os registros, né? Então, o guia fala aí dos diversos blocos e registros da escrituração fiscal digital. Então, os pontos principais aí que foram cobrados são os blocos 0, C, E, G e H, né? Então, a gente tem que o registro inicial é o 0 e o registro final é o 999, tá? O arquivo digital ele é constituído de blocos, então sempre você vai ter cada bloco aí com um registro de abertura, registros de dados e registro de encerramento, referindo-se a cada um deles. A apresentação dos blocos na sequência é obrigatória. Dentro dos blocos, os registros devem ser dispostos de forma sequencial e ascendente. Pessoal, isso tudo são as regras do negócio. Então, para você poder
criar o arquivo digital, todos esses critérios aí têm que ser obedecidos. Senão, aquele programa lá, validador, vai apresentar divergências, né? Então, se você gera um arquivo digital e vai lá e altera esse arquivo, né? Acrescenta uma linha com um formato inadequado, isso vai gerar inconsistências lá naquele layout que foi disponibilizado, e aí você não consegue ter a validação do seu arquivo digital. Aí tem-se lá os diversos registros, né? Então, registro 0, ó, abertura do arquivo digital, identificação da unidade. Aí o registro 220 faz conversão de unidades. O registro 150, tabela de cadastro do participante. Olha só que legal esse mapa mental. Eu iria estudar direto esse mapa mental aí, que foi disponibilizado, tá? Por quê? É uma informação mais difícil de ser assimilada, então eu iria fazer aí a análise dele e memorizá-lo, tá? Para na hora da prova eu lembrar desse mapinha lá e conseguir, né, acertar as questões relacionadas. Então, deem ênfase aí. Eu aconselho aí, no caso, já olhar esses mapas que eu coloquei, tá? Os outros registros aqui, C400, 405, 420, é muito conteúdo, eu creio que aqui a gente já tem a teoria relacionada às questões sobre esse assunto aí da sua prova, tá? Blocos H, então esse bloco, registros dos blocos H, esse bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, e aí tem o diagrama simplificado dos grupos de informações, legal. O que significa essas caixas contextos? Então, aqui, ó, ele está relacionando lá com a XML, né? As principais tags aqui, isso aqui é legal, ó, que eu coloquei para vocês. O que significa a borda tracejada nesse desenho, nessa imagem? É uma tag opcional. E a borda contínua? É uma tag obrigatória. As caixas contexto são as principais tags da nota fiscal eletrônica. E aí, quais são essas tags? NFE, INFE, e tem o texto aí que eu coloquei para vocês, tá? Temos aí os grupos de informações, como que é o layout, né, desses grupos de informações, o que significa o identificador de cada coluna. Eu tive algumas questões aí no fórum sobre isso, que eu já respondi para vocês. Aliás, eu estou aí ativamente, né, respondendo aí diariamente a todas as questões. E eu vi a grande dificuldade aí de vocês na parte de banco de dados, de SQL. Então, para reforçar essa dificuldade também que vocês têm em assimilar esse conteúdo, agora no simulado final do curso eu fiz aí, eu praticamente comentei todas as últimas questões que eu ainda não havia comentado e criei algumas outras questões para reforçar esse conteúdo. Então, eu espero que até o final, com mais as nossas 2 aulas ao vivo, vocês consigam aí fechar, né, de forma bem satisfatória, com chaves de ouro aí, todo o conteúdo que vai ser necessário para a sua prova. É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aí. Deixa eu voltar. Então, aqui a gente tem o seguinte. Como eu também faço, né, eu trabalho com processo de... coloco algumas mensagens para vocês e eu quero que vocês pensem qual é o sonho, o que irá levá-los a conquistar o seu objetivo. Não limite os seus sonhos, né? Já experimentou acreditar em você? Você não sabe, você não faz ideia do que é capaz, né? E para isso é preciso que você tenha pensamentos aí de incentivo, otimistas, que foquem no objetivo final, né, e não no obstáculo, naquilo que vocês estão deixando aí de fazer, tentar para poder atingir o objetivo desejado. Então, qualquer sonho pode se tornar realidade, se você tiver disciplina e trabalhar duro, né? Nós somos capazes de fazer tudo, de fazer com que todos os nossos sonhos e nossos desejos eles se tornem realidade. Basta trabalhar muito para isso, confiar em Deus, paciência, paixão pelo que você faz, foco, persistência, determinação e muito esforço. Então, pessoal, a receita vai ser uma só, a sua aprovação nesse
concurso que você irá realizar. Eu arrepiei aqui só de pensar, porque eu acompanho aí toda essa trajetória de vocês. É isso. Eu me despeço aqui agora. Eu deixei os meus contatos aí para vocês. Assinem lá o canal do YouTube. Quanto mais vocês assinarem, mais pessoas tiver, mais animada aí a professora vai ficando, né? Para poder compartilhar mais e mais conhecimentos aí com vocês. E é sempre legal estar aqui diretamente com vocês, né? E não somente lá no background, nas aulas em PDF. É isso, eu coloquei aí o link do Facebook. Passem lá no Instagram para responder o desafio que eu coloquei hoje, né? E eu espero aí o convite para o churrasco, tá, pessoal? Vai ser muito interessante. Quem ainda não é aluno da professora, eu tenho aí o link com todos os cursos. Hoje eu participo aí de todos os cursos em que as disciplinas de informática, tecnologia da informação e análise de informações, ela é cobrada. Eu sou coordenadora desses cursos e tem aí o link para os cursos da Cefaz Santa Catarina. A turma de elite não está mais liberada, porque ela fica liberada só no início, em que o edital é disponibilizado, por questão de tempo para cumprir todas as etapas, mas também é um material assim, de grande valia e muito interessante. Então, nós temos aí a turma de elite, o curso em PDF voltado aí para esse concurso, né, no que eu estou referindo à disciplina de tecnologia da informação. Temos os pacotes e o curso também da parte específica que eu estou ministrando. Então, fiquem aí os dados para vocês curtirem lá a página, o meu Instagram, que eu estou criando lá um conteúdo inovador e em breve vocês terão novidades aí, até mesmo no que diz respeito a essa disciplina de tecnologia da informação, tá? É isso, pessoal. Deixa eu ver o feedback aí de vocês. Mandem aí um abraço, né? Gostaram aí da aula ao vivo? O que vocês querem aí para a próxima aula? A minha ideia é o seguinte, é focar mais na parte de banco de dados. Eu vou convidar também o pessoal do Cefaz Rio Grande do Sul, porque o conteúdo é similar. E na aula de segunda, eu vou falar mais um pouquinho aí sobre toda a disciplina. Então, eu vou passar por aqueles... Eu vou escolher lá umas 10 questões que são as mais quentes aí para a prova, ok? Deixa eu ver aqui o feedback aí da galera. Eu vou acompanhando vocês aí mais um pouquinho. É isso, pessoal. Foi um prazer, então, estar aqui com vocês. Sucesso aí nos estudos, né? E até o nosso próximo webinário, que será aí na sexta-feira. Um grande abraço, então, para todos.